Tanta coisa, tanta coisa. O que é que me levou a dar esse passo? Eu acho que esta ideia já existe há algum tempo, a ideia do espetáculo de cantadeiras. Ah, e originalmente existia num formato muito maior. Ah, e talvez por isso eu tenha achado que não ia conseguir fazer, porque nunca tinha feito, nunca tinha dirigido nada eu própria. Então andei sempre a adiar, a adiar, a adiar e já tinha desistido da ideia. Até que a RTP lança esta bolsa para artistas emergentes, até aos 30 anos, para fazer um monólogo para a RTP Palco. A bolsa chama-se Carta em Branco. E eu pensei: olha, nem é tarde nem é cedo, não vou desistir desta ideia e vou adaptá-la. Hum, e pronto, e comecei a repensar o projeto em formato monólogo. hum, e a partir daí, pronto, foi toda uma descoberta e um caminho, claro, sempre inserido, sempre com o bestiário a dar esse suporte. Quem fez a assistência de encenação foi o Afonso. Hum, e no fundo o espetáculo tem muita linguagem de bestiário, porque foi, foi dentro da bestiário que eu também fui criando esta vontade de criar e desenvolvendo a minha linguagem artística. E eu acho que a bestiário eu devo apreciar aquilo que eu sou hoje como atriz e criadora, muito, porque foi um espaço de experimentação livre e sem julgamento. Eu acho que isso foi muito importante para chegar aqui hoje. Hum, portanto, é um espetáculo bestiário também. Eu nunca andei nem no rancho, nem em grupos de cante alentejano. Também não havia em Montemor nenhum grupo de canto alentejano feminino. Hum, mas, não sei, de alguma forma estive sempre ligada à música, nunca tanto à música tradicional, mas nos últimos anos eu acho também muito fomentado pelo apreciar, na verdade, tentar, porque houve o projeto Homenagem, que nós tínhamos que homenagear alguma coisa na nossa história, ah, e então, não sei, nos últimos 3 anos eu tenho sentido vontade de ir, assim, às minhas raízes, procurar coisas, resolver coisas, e a tradição tornou-se uma coisa muito muito querida para mim. Ah, e durante este processo do Cantadeiras, falei com imensas mulheres e e quis apropriar-me também um bocadinho dessas histórias, ou usar essas histórias para criar as letras do espetáculo. Mas como sou eu, um corpo de 29 anos em 2025, quis trazer todas as outras influências que eu tinha ao meu redor, até a música contemporânea, folk, e acho que foi assim que surgiu essa essa influência. No fundo, o que eu queria mesmo era trazer essas tradições para o contemporâneo. E é aí que entra o Luís Leitão e o Samuel, os músicos que estão comigo no espetáculo. A maior parte das pessoas com quem eu falei são de Montemoro Novo, embora tenha falado com mais pessoas que estão em grupos de canto alentejano, noutras zonas do país. Ah, mas o processo de investigação começou no meu seio familiar, com as minhas avós. E da memória, não só de entrevistas informais, mas da minha memória delas e aquilo que elas contavam. E depois sim, fui procurar assim pessoas, fui a grupos de reformados, tentar procurar pessoas que tivessem trabalhado no campo. Algumas pessoas que até estão em Lisboa e têm vieram para Lisboa, por exemplo, falei com muitas mulheres do grupo das Cantadeiras da Essência Alentejana, que é um grupo de canto alentejano em Almada,
E a maioria delas são mulheres que vieram na sua juventude para Lisboa e arredores tentar ter uma vida melhor. E é essas histórias todas que tinham muitos pontos em que se tocavam, nomeadamente na memória partilhada do trabalho do campo, ah, foi na montagem dessas histórias que depois surgiu o texto e as letras das músicas. Eu tentei fazer uma espécie de exercício esquizofrénico em que fossem várias vozes num corpo só, porque só podia ser eu em palco, e depois tentei fazer uma viagem que é do plural para o singular, de fora para dentro. O que é que daquelas histórias todas, o que é que há em mim, no meu corpo, o que é que já não há, o que é que eu quero resgatar, o que é que eu quero mandar embora, e o que é que eu quero homenagear também disso. Bom, o que me assusta é fácil, não é? Quando eu percebi que ao início não me assustou muito, a coisa saiu natural, porque como a ideia estava. Primeiro é uma coisa que é muito minha e do meu. Faz parte da minha memória e da minha educação, este ambiente, estas histórias todas. E para mim não fazia sentido estar a convidar alguém que fosse fora disso, porque já estava tudo muito cá dentro. Mas quando comecei a pôr as coisas em prática, começou a ficar assustador. E foi aí que foi mesmo importante ter a presença do Afonso, para me ajudar com essa visão exterior de como é que as coisas estão a acontecer. Por outro lado, o peso está todo sobre mim, o que é bom, porque não vou desiludir ninguém, sou eu. Mas ao mesmo tempo, pronto, há uma equipa que tu acabas por encontrar e agir, também não queres iludir essas pessoas, não, hum, estás só contigo. Hum, não sei se isto é um formato que eu quero continuar a desenvolver. Eu acho que aconteceu por causa deste projeto em específico, porque é uma coisa muito pessoal, muito, muito minha, do meu universo interior. Hum, mas pronto, fazer toda uma produção sozinha é sempre desafiante. Este espetáculo não tinha propriamente que acontecer ao vivo, porque este espetáculo foi, pronto, criado para a Bolsa e para passar na RTP Palco, mas ele acabou por ganhar outras dimensões. Eu tenho a Câmara Municipal de Montemor Novo é coprodutora também do espetáculo, e eu achei que fazia sentido, pelo menos em Montemor, fazer um espetáculo ao vivo, porque foi lá que eu fiz residência artística no Espaço da Alma de Arame, com a ajuda da Câmara, com o apoio da Câmara, portanto, a maior parte das pessoas com quem eu falei são de lá. Uh, eu acho que tinha mesmo que fazer este espetáculo em Montemor, mas também não queria fazê-lo exatamente como as pessoas podem ver na RTP, porque ele já existe assim, não é? Então o espetáculo tem algumas alterações, e tem algumas adições, nomeadamente um grupo de cante feminino. Eu abri uma open call para vozes femininas e houve bastante gente a querer participar, que me surpreende muito pela positiva. Hum, e pronto, durante este último mês estivemos a ensaiar algumas. Pronto, não quero estar a desvendar muito, mas ensaiar as músicas, umas novas, outras que já estão no espetáculo. ah, e portanto o espetáculo ao vivo vai ter esse grupo coral, que na verdade a minha utopia é que elas gostem tanto, e eu acho que está a acontecer, está a ser muito bom, elas estão a adorar estar a fazer isto, eu estou a viver o sonho com elas. Mas idealmente a minha utopia era que elas pudessem continuar a cantar juntas e se formasse um grupo de canto feminino em Montemor. Existe um masculino muito bom, que é o Fora de Horas, e seria bom também que houvesse um feminino.
nós fundámos a Bestiário, ainda estávamos na Escola Superior de Teatro e Cinema. Estávamos a acabar o último ano, fizemos o primeiro projeto e ainda estávamos na escola, de maneira que foi assim um espaço que se abriu numa altura muito recente do meu percurso artístico e profissional, e é uma altura maravilhosa, porque é quando tu está a ferver. E ter tido esse espaço de experimentação livre, sem julgamento, hum, acho que contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje como atriz e como criadora, porque eu pude experimentar, pude ser livre e estar acompanhada de pessoas que davam suporte a essa experimentação e que estávamos em conjunto a fazer isso. Hum, e depois, obviamente, fomos criando uma espécie de linguagem, mais ou menos, durante os espetáculos todos, e eu não consigo deixar de me descolar disso, porque aprendi muito com eles, a montar um espetáculo, a criar um espetáculo, a experimentar, e nós todos, de alguma forma, há qualquer coisa que nos une, por isso é que ainda trabalhamos juntos, e isso reflete-se muito na forma como nós abordamos a palavra, o movimento, há sempre uma componente meio disruptiva em todos os espetáculos que nós fazemos, e isso também está presente no Cantadeiras. E acho que na forma como eu, mesmo noutros projetos, avanço para os projetos de tentar, não sei, eu também não tive uma formação propriamente clássica, então acho que isso tudo junto é que está a formar a atriz e criadora que eu sou agora, sabendo que mais experiências vão vir e há de ser diferente, se calhar daqui a 3 ou 4 anos, não sei. Bem, a Sílvia, que é a minha personagem, eh, a história vai adensar-se muito mais para todas as personagens. E para a Sílvia ainda mais, porque ela ganha uma responsabilidade maior durante a vários níveis, pessoal e profissional, digamos assim. Pronto, e poder fazer esse, esse aprofundamento da personagem, tentar também ir mais ao passado. Foi bom na medida em que é sempre bom voltar a uma personagem e poder descobrir mais coisas sobre ela e poder adensar e poder aprofundar. Hum, sempre com muita. Algum receio também, porque as segundas temporadas são um bocadinho. As pessoas exigem muito, do modo geral, e neste caso acho que ainda mais, porque como a primeira temporada teve tanto sucesso, hum, pronto, nós sentimos aí um bocadinho o peso da responsabilidade, mas eu confesso que eu só queria era fazer outra vez, porque foi tão bom fazer na primeira vez, divertimos-nos tanto, e poder voltar ali àquele sítio outra vez, já com outra bagagem, foi mesmo fixe. Eu acho que nós não sentimos muito isso, essa coisa do internacional. Podemos ouvir os números e ouvir falar sobre isso, mas pelo menos eu não sinto esse peso, porque tu não sentes isso no teu dia a dia. Isso não é uma realidade, a não ser que de repente comecem a aparecer trabalhos lá fora e não sei o quê. Isso não aconteceu, pelo menos para mim, ah, de maneira que, como não estou a fazer nenhum trabalho lá fora, eu até me esqueço que isso, que isso é uma realidade. Fico super feliz e orgulhosa, evidentemente. E isso também me deu outras cartas na mão que não, que não tinha antes. Pronto. Ahm, mas é muito interessante perceber como é que nós conseguimos atingir esses números, ahm, e esse sucesso todo, cá dentro e lá fora, estando a trabalhar ao nível de uma produção portuguesa, com um orçamento ao nível português, uma equipa ao nível português, e quando falo em equipa ao nível português, não falo em qualidade, falo em número.
porque o que eu percebi e que me orgulho bastante, ainda estava a dizer há bocadinho, é que apesar disso tudo, acho que nós estamos mesmo a competir com outras séries de outros países. A nível de qualidade, não estamos nada atrás. E isso deixa-me muito esperançosa de que nós possamos continuar a fazer este tipo de produções e outras do género, que mais plataformas e produções maiores, com maior capacidade, possam vir a Portugal filmar com talento português, talento, falo, da equipa artística e técnica. Portanto, eu acho que nós provámos um bocadinho que isso era possível. Agora é só abrir portas para que outras produções também possam vir e esperar que esta não seja só a segunda série, que seja, faça parte de um rol de séries e filmes que possam vir a ser produzidos aqui em Portugal. Eu digo que o orçamento foi ao nível de Portugal porque na Netflix. Claro que o tipo de projetos que nós fazemos no cinema nunca na vida vão conseguir competir com este budget. É outra realidade. Mas para a Netflix, nós somos Portugal. Portanto, e isso já fez bastante diferença, porque com esse budget um bocadinho maior, maior do que aquilo que nós estamos habituados a trabalhar em Portugal, já foi possível nós podermos ficar 2 meses a ensaiar, a ter preparação, e isso faz toda a diferença. E não fomos só nós, foi toda a equipa artística e técnica. Fez-se ensaios de teste de imagem, teste de guarda-roupa, com imagem, coisas que eu nunca tinha feito noutro projeto em Portugal. Ir um dia filmar cenas, algumas delas até escritas só para teste de imagem, em que estávamos a experimentar luzes, guarda-roupa, make-up, cabelos, para perceber como é que tudo funcionava na câmara. Isto é uma coisa que se faz muito lá fora e que aqui não se faz porque não é possível a nível orçamental. E isso faz muita diferença no produto final, porque é possível, de repente, testar e estás a ver, ok, isto é preciso mudar, isto é preciso ajustar. Noutros projetos que nós fazemos aqui não dá, é chegar e fazer com o que há. E nisso somos fantásticos. Imagina se pudéssemos ter esse tempo para experimentar. Eu acho que teve muito a ver com esse tempo. Nós tivemos 2 meses ou 3. Ensaios foi 1 mês e qualquer coisa, mas tivemos preparação, isto na primeira temporada, tivemos preparação física, começou 2 meses antes. Ahm, Fizemos um bootcamp nos Açores. Nós começámos a filmar em maio, o bootcamp foi em abril. Que tivemos lá uma semana só a falar com pessoas, os meninos foram à pesca, passámos muito tempo juntos e partilhámos muitas memórias. E isso naturalmente resume-se numa química maior. Quer dizer, podíamos não ter química de facto, mas houve uma coisa que também é muito raro, ou pelo menos eu encontrei muito pouco, houve no final do processo de audição, que foi ainda longa, houve um chemistry test. Nós todos fizemos, havia vários grupos de atores e que nós íamos rodando e experimentamos uns com os outros e no final fizemos uma audição com câmara e tudo, a testar. Eu, por exemplo, fiz com o Rodrigo Tomás a testar como é que era a nossa química, especialmente por causa de Rafael Sílvia. Portanto, houve essa experimentação toda. E acho que, naturalmente, isso depois acaba por sobressair no produto final. Eu acho que começou na escrita, logo, porque o Augusto é açoriano e ele tinha uma vontade muito grande de contar aquela história sem desvirtuar nada nem ninguém. Existe aquele acontecimento inicial e o resto é tudo ficção. E por isso é que ele também fez muita questão de nos levar a fazer um bootcamp, que era suposto ser 15 dias, mas não deu, fizemos só uma semana, em que tivemos aulas com uma senhora
que nos explicava durante a manhã, era só aulas com ela, a explicar-nos expressões açorianas, o contexto histórico dos Açores. Tivemos com muita gente de Rabo de Peixe a conversar e a conviver. A produção arranjou-me uma rapariga para eu passar o dia com ela e perceber como é que era o dia dela. Em Rabo de Peixe, os rapazes foram à pesca. Portanto, não que nós quiséssemos, nunca foi nossa intenção documentar nada ou limitar a ficção de alguma forma, mas ao mesmo tempo sabermos o que é que pessoas é que nós poderíamos estar ali a tentar retratar, sem retratar nenhuma pessoa em particular. Hum, e sempre com o maior respeito, e acho que eu falo por mim, mas quase que posso falar pelos meus colegas que isso foi um cuidado de toda a gente, não tentar ridicularizar ninguém, e essa foi uma das principais razões pela qual também não houve o uso do sotaque durante as filmagens. Podia dar uma ideia de caricatura, ridicularizar o sotaque, e não era nada disso que nós queríamos. E como não havia, ainda assim, tempo para fazer bem, preferiu-se não, não fazer. Não sei, ainda estou a descobrir, porque esta é a primeira vez que eu estou. Porque ser criadora com o bestiário é diferente, não estou sozinha. Existe aquele espaço, aquelas pessoas, e estamos todos juntos a fazer isso. Hum, Agora, sendo criadora do meu próprio projeto, é uma coisa nova também. Portanto, estou a descobrir, mas também tenho vindo a sentir que provavelmente isso é uma coisa que eu preciso, porque acho que uma coisa alimenta a outra. Embora o Cantadeiras seja um projeto que não tem nada a ver com o Rabo de Peixe ou com outros projetos que eu estou a fazer agora, acho que no- fazer coisas alimenta o artista, não é? Em ter experiências diferentes. Hum, mas não sei, acho que é uma coisa que estou a descobrir agora. Mas não quero abdicar de nenhuma. Gosto muito de chegar e fazer um texto e não ter que estar a pensar como é que vou ensinar aquilo. Ah, da mesma forma que gosto de ter a minha ideia e pensar, como é que eu vou fazer isto? Hum, e para terminar, também deixar a nota de que hum, o Cantadeiras não é um projeto, apesar desta ser a última e única apresentação ao vivo, o projeto não vai morrer, ele vai transformar-se, e acho que isso é uma coisa que eu vou continuar enquanto criadora. Esta a música como forma de expressão das minhas histórias, ou das histórias, neste caso, de outras pessoas também. E estou a produzir um álbum com as músicas do Cantadeiras e mais outras. Portanto, esse projeto vai continuar. Helena, muito obrigado. Obrigada.